pessoal, aqui é a Geliveta do Livros e Bolinhos e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de um livro que vocês já sabem qual é, porque vocês devem ter lido aqui no título. Eu sempre acho que eu vou fazer surpresa, aí eu lembro, tem o título, hahaha. Enfim, hoje eu vou falar de O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, que saiu aqui pela Companhia das Letras. Esse é um livro que eu comprei numa feirinha há muito tempo, por isso que ele é meio tortinho, assim, não sei se dá pra ver, ele não é retinho. E é um livro que tá na minha estante há muitos anos. E no vídeo das leituras que eu gostaria de fazer em 2018, que eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo, se você não assistiu, ele tava. Então eu consegui ler em janeiro, saiu também no vídeo das minhas leituras de janeiro, eu já falei um pouquinho sobre ele, o link também aqui em cima e aqui embaixo pra você ver. E antes, eu queria começar essa resenha de um jeito diferente, porque eu acho a orelha desse livro curtinha, ela é curtinha e eu acho ela muito boa. E eu queria ler pra vocês. Eita, se ela não cair, né? É muito difícil descrever a história de um menino do pijama listrado. Normalmente, o texto de orelha traz alguma dica sobre o livro, alguma informação. Mas nesse caso, acreditamos que isso poderia prejudicar sua leitura, e talvez seja melhor realizá-la sem que você saiba nada sobre a trama. Caso você comece a lê-lo, embarcará em uma jornada ao lado de um garoto de 9 anos chamado Bruno, embora este livro não seja recomendado a garotos de 9 anos. E cedo ou tarde chegará com Bruno a uma cerca. Cercas como essa existem no mundo todo. Esperamos que você nunca se depare com uma delas. E eu só de ler a orelha, gente, já quero chorar, é horrível, né? Vamos lá, esse é um livro que eu achei que ia ser aquele livro de chororô, que eu ia chorar muito quando eu lesse. Isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. Eu não derramei uma única lágrima. Mas isso quer dizer que o livro é ruim? Isso quer dizer que o livro não era o que eu esperava? Não. Isso quer dizer que o livro é muito mais do que um livro de fazer chorar. Eu fiquei, assim, em choque, sabe? Eu até comentei no vídeo das leituras do mês que é um livro que... Não sei se vocês já tiveram aquela sensação do coração, tipo, perder o compasso. Tipo assim, ele dá uma falha, uma falhadinha e você fica tipo... Eita, calma. Então, foi isso. Esse livro... pra quem não sabe, não conhece, se é que alguém nunca ouviu falar desse livro, ele se passa na época da Segunda Guerra e conta a história do Bruno, esse menino alemão que se muda com os pais para uma cidade nova, que ele chama de Haja Vista. É muito difícil, gente, muito difícil, que eu vou lembrando, né? Enfim, ele se muda com os pais e com a irmã para a cidade de Haja Vista. O pai dele é um militar de alta patente. E aí eles, lá em Haja Vista, moram num lugar que eles não gostam, um lugar super isolado, e aí quando ele chega lá, tá lá arrumando as coisinhas dele, ele olha pela janela, ele vê uma cerca, e do outro lado dessa cerca, muita gente. E o Bruno é um menino que gosta muito de explorar, e um dia explorando, ele sai vagando, acompanhando a cerca, e encontra um menino com um pijama listrado, de azul e branco, sentado lá na cerca. E, bom, a partir daí... Ele e o Samuel, eu não sei pronunciar o nome do jeito certo, tá, gente? É um nome judaico, se escreve Shmuel. Então, pra mim, eu lia como Samuel, porque eu, né, pra facilitar o entendimento, enfim. E aí eles começam a desenvolver uma amizade um pouquinho estranha, já que tá cada um de um lado da cerca. E, enfim, o que o Bruno... nos seus 9 anos entende é que aquilo é uma coisa muito esquisita, né? E o Samuel vai contando a história dele, de como ele foi tirado do país dele, foi para lá com a família, que às vezes ele apanhava de uns meninos e que às vezes ali era um lugar muito violento. Enfim, e o Bruno vai assimilando aquilo como um garoto de 9 anos assimila. E é muito curioso, porque você passa boa parte do livro pensando como um menino daquela idade. Porque ele sabe que o pai dele trabalha pro Fúria, né? Eles chamam de Fúria, porque o Fúria é isso, o Fúria é aquilo, e haja vista isso, haja vista aquilo, e aí você vai lendo, e aí quando você começa a juntar os pontos do que aquilo quer dizer, na verdade é só um menino de 9 anos que não sabe pronunciar as palavras direito. É óbvio que quando ele fala que o pai dele tá trabalhando pro Fúria, a gente sabe que é o... Eu nem sei como se fala isso em alemão, Führer, sei lá. É o Führer, né? Que a gente até tem muito nos livros de história, que obviamente é o Hitler, e a gente vai passando um tempo e, né, a gente começa a entender que haja vista, gente, haja vista, o que é isso? Que obviamente é o campo de concentração de Auschwitz, que eu também não sei pronunciar corretamente, tá, gente? Então me perdoe. Mas enfim,
O livro é um livro curtinho, que tem mais ou menos de 170 páginas, eu acho. Deixa eu ver. Não, mentira. Tem 186 páginas. É dividido em 20 capítulos. E vai chegando um momento que você sabe para onde aquilo está caminhando, sabe? Você vai entendendo como aquilo vai acabar. E é aí que você começa a sentir aquele incômodozinho, sabe? E é um livro chocante, é um livro sobre uma realidade que o mundo viveu que não deveria ter vivido, mas já que viveu, o ideal é que a gente possa tirar uma lição disso para não repetir os mesmos erros. Infelizmente não é o que acontece, porque a humanidade é um bicho estranho e burro e complicado, que adora cometer os mesmos erros e fazer as mesmas cagadas. Eu não consigo entender como alguém ainda apoia certos tipos de ideia depois de encarar certos tipos de realidade. E esse livro é um livro muito poderoso nesse sentido. É um livro contado por uma criança, escrito por um adulto, obviamente, mas contado por uma criança. A gente vê os olhos pelo mundo daquela criança, naquela simplicidade, e vê que nem as crianças estão a salvo de nada, da cruel realidade do universo, né? Que por mais que você goste de alguém naquela época, e hoje ainda, infelizmente, em algumas situações, em alguns lugares, existem diferenças que não eram conciliáveis. Então sim, tinha um de um lado da cerca vivendo uma vida, outro de outro lado da cerca vivendo outra, que por mais que eles quisessem ser amigos, eles tinham as próprias limitações, né, que o mundo criava. Então, assim, é muito pesado. Mordi a língua. É muito pesado, é muito intenso, é um pouco perturbador, não é um livro leve, não leia assim, não só pelo assunto, né, porque a gente sabe que nada do que trata sobre essa época pode ser muito leve, mas é um livro incômodo, é um livro que pesa, sabe? Você tem que respirar fundo. Eu não chorei justamente pelo peso, sabe? Eu me senti, tipo, esmagada por ele, então eu não conseguia chorar, não conseguia botar pra fora, foi bem difícil. Mas enfim, apesar disso tudo, eu amei. Eu acho que mais gente deveria ler esse livro. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. As pessoas precisam acordar um pouco algumas pessoas precisam acordar e entender um pouco algumas coisas, porque mesmo depois desses anos todos elas ainda não entendem. E esse é um livro muito poderoso nesse sentido, né? É como outros livros poderosos sobre outros assuntos, tipo O Ódio que Você Semeia. Enfim, alguns livros merecem mesmo O Sol é para Todos. Alguns livros merecem ser lidos porque eles têm lições muito valiosas que talvez as pessoas não consigam aprender na vida, mas talvez ali, ó, na leitura, achando que é só uma historinha, elas consigam aprender melhor. Mas tá aqui, eu gostei muito. Se você já leu, me diz o que você achou. Sem spoiler, tá, gente? Não contem pras pessoas, principalmente o final, porque é ele que torna o livro tão poderoso. Então comenta aqui embaixo o que você achou. Peço desculpas se eu fico meio assim, mas é um livro de fato muito pesado. Eu até pensei em não resenhar pro blog, mas eu fiquei, pô, cara, mas as pessoas têm que ler esse livro. Eu tenho que falar pra elas que é bom, que vale a leitura, e é uma leitura super rapidinha também. Então é isso, beleza? Desculpem o clima mais pesado, mas, né, acontece. Se você ainda não viu os últimos vídeos do blog, dá uma olhada... Do blog, eu chamo de blog, gente, vocês sabem. Do canal, dá uma olhadinha. Eu não sei se eu vou conseguir botar por aqui, mas dá uma fuscada no canal e se inscreve aqui embaixo, no bolinho. Só se inscreve, dá aquele joinha e ajuda o canal a crescer. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Beijo, fui!